Oi, 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 meus queridos alunos, tudo bem? Estou novamente aqui para começarmos mais uma aula de matemática. E você, aluno da segunda fase da EJA, seja bem-vindo a mais esse momento. Hoje nós temos como tema frações. Vimos frações a semana inteira. Hoje nós temos mais alguma coisa sobre fração para aprender. Então, vamos nessa! Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 189. Então, acompanhe. Hoje nós vamos ver frações com denominador 10, 100 ou 1000. Lembra do que é o denominador? Denominador é o número que fica abaixo do traço fracionário e indica a quantidade de partes em que a fração foi dividida. Então, vamos ver como são chamadas essas frações que têm 10, 100 ou 1000 no denominador. Acompanhe aqui. Ele diz assim: quando o denominador de uma fração é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra décimo ou décimos, centésimo ou centésimos, ou milésimo ou milésimos, respectivamente. Então, já sabemos, o numerador, a gente lê ele normalmente, é acompanhado de décimo, centésimo ou milésimo. Acompanhe aqui, os exemplos. A fração que representa a parte da figura colorida de amarelo é, vamos ver aqui, antes da gente falar a fração, então aqui nós temos, a figura. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa figura foi dividida em 10 partes, que indica o denominador. Está aqui, denominador 10, indicando a quantidade que a figura foi dividida. Aqui, 1, 2, 3 partes dessas 10 estão pintadas, que indica o numerador, a quantidade que está pintada. Então, nós lemos aqui 3 décimos, né? Então, lemos 3 décimos. A fração que representa a parte da figura colorida de amarelo é... Agora, veja só, esse aqui, se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos na horizontal e 10 quadradinhos na vertical, indicando assim 10 vezes 10, 100. Então, esse quadrado grande, ele é formado por 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, vamos ver quantos estão pintados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, de 100 quadradinhos, 13 estão pintados. 100 indica o denominador, que é a quantidade de partes em que essa figura foi dividida. Então, tá aqui, 100 no denominador, indicando a quantidade que foi dividida. E 13 no numerador, indicando a quantidade que está pintada, está colorida de amarelo. Então, vamos fazer a leitura dessa fração. O número de cima a gente lê normal, 13. E embaixo a gente vai ler centésimos. Então, já sabe, quando o denominador for 10 é décimos, quando o denominador for 100 é centésimo. 13 centésimos. Agora, ao dividirmos uma figura em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde a 1 milésimo da figura. Lemos essa fração assim. Então, vamos ver, né? Primeiro, ele está mostrando aqui, o denominador 1000, que foi a quantidade que foi dividido. 1000. E desse 1000 aqui, ele tirou 1 desse 1000. Então, a gente vai ler aqui, 1 milésimo. Lembrando, se tiver 10 é décimo, 100 centésimo e 1000 nós temos milésimo. Que fração corresponde à parte colorida em cada figura? Veja só. Primeiro, vamos descobrir a fração. Então, aqui, você vai contar primeiro quantos quadradinhos tem nessa primeira figura. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para representar a fração, lembrando, você vai colocar primeiro o traço fracionário. Sem o traço fracionário não existe fração. Então, vamos colocar o traço e embaixo você vai colocar a quantidade de partes que foi dividida. Então, coloca aqui embaixo o traço. Em cima, o numerador, você vai colocar a quantidade de partes que estão pintadas. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloca o numerador. 9 em cima e 10 embaixo. Agora, veja o que ele quer saber. Ó. Escreva também como se lê cada fração. Pronto. Então, você já sabe. 9, você vai ler normalmente. E a parte de baixo, 10, você vai ler na forma fracionária que a gente acabou de ver no slide anterior. Pronto, escreve aqui como se lê. A mesma coisa aqui, ó, lembrando, você vai contar primeiro quantos quadradinhos esse quadrado, essa figura foi dividida. Então, coloca o traço fracionário e coloca embaixo a quantidade que foi dividida, certo? Em cima, você vai contar para ver quantos quadradinhos estão pintados, ou seja, indicar o numerador. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, já colocou aqui o numerador. Agora, escreva como se lê essa fração. O número de cima normal e o número de baixo de acordo com o que você acabou de aprender. Ou seja, o 100. Como é que se escreve o 100 de forma fracionária? Agora, no segundo diz assim: uma figura foi dividida igualmente em 1000 partes e 350 dessas partes foram marcadas com X. Que fração dessa figura está marcada com X? Não sei. Então, primeira coisa, ele está dizendo aqui, ó, que fração. Se ele fala que fração, já sabe. Traço fracionário, vamos colocar embaixo a quantidade de partes que foi dividida. Vamos ler novamente? Uma figura foi dividida igualmente em 1000 partes. Já achou o denominador. Agora, em cima, que é o numerador, vamos colocar a quantidade de partes que foram marcadas com X. Ou seja, 350 dessas partes foram marcadas com X. Coloca em cima. Agora, que fração é essa? Você já sabe. Agora, escreva como se lê essa fração. Fácil, né? Então, você, ó, fez a fração. Gente, a partir do momento que você fizer a fração, vai ficar fácil de ler. O número de cima, você já sabe que você vai ler normalmente. O número de baixo, de forma fracionária, como a gente acabou de aprender. Então, você vem aqui e escreve como se lê essa fração. Fácil, fácil, né? Agora é com você. Responda com cuidado e atenção. Boa atividade e até a nossa próxima aula. Um abraço.